A paz do Senhor Jesus, irmãos, que benção. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Isaías. Hoje é o capítulo 21. Os irmãos vão ver que dentro do capítulo 21, de 17 versículos, há três temas, três profecias que Deus usa a vida do profeta Isaías, Os irmãos sabem que o significado do nome dele é salvação. E aqui a primeira é contra a Babilônia, Depois os irmãos vão ver que tem contra outros povos aqui. E algo tremendo aqui, irmãos, nós vamos tirar para a nossa vida hoje. Vamos aprender para tirar para a nossa vida agora, Com a ajuda do Santo Espírito de Deus, para a gente aplicar na nossa vida, amém? O versículo 1 fala assim: profecia contra o deserto do mar, contra os tufões do vento do sul, tudo assolam. Ele virá do deserto, de uma terra horrível, Os irmãos veem que ele Isaías, aleluia, usa, assim, dado por Deus essa sabedoria, uma linguagem, figurativa das coisas que as pessoas nesse contexto bíblico viam na época, para trazer uma mensagem para eles ali. Os irmãos podem ver, podem comprovar isso na história. Alguns acreditam aqui que foi entre 539, outros já querem arriscar uma data mais próxima de 700. A gente não vai fazer isso, mas só para deixar esses dados para os irmãos situar com o assunto aqui que a gente está falando aqui. Os irmãos vão ver, dos versículos em diante, a gente vai continuar trazendo esses dados e concluindo o que a gente quer dizer aqui, no nosso raciocínio aqui, ó. Versículo 2: dura visão me foi anunciada, o pérfido trata perfidamente, o destruidor anda destruindo, sobe Elão, visita a Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia, dores apoderam de mim, como as dores daquela que dá luz. Fiquei abatido quando ouvi, desanimado vendo isso. Então os irmãos vão ver até aqui o versículo 10, sobre a queda da Babilônia. Irmãos, acredita-se, não posso afirmar isso com total precisão, que nesse período aqui, que essa profecia ia se cumprir, alguns arriscam até uma data, coisa de um ano, mas eu não vou usar esses dados não, irmãos. Uns dados históricos, que não era Nabucodonosor que estava aqui, era outro rei. E segundo aqui a história diz, irmãos, alguns acreditam que essa invasão que Babilônia ela ia passar, alguns acreditam que foi a Média. Os irmãos lembram daquela visão, aquele sonho, vamos dizer mais assim, propriamente dito, que Nabucodonosor teve, a qual ele viu aquela estátua, Depois Deus dá a interpretação a Daniel. Daniel explica, fala do reino dele, depois fala dos Média, Pérsia, e fala do reino quando vem aquela pedra e destrói a estrada, que era falando de uma linguagem figurativa, falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, acredita-se na história, irmãos, que foi o rei persa, Ciro, que entrou lá e abateu, tirou ali o domínio da Babilônia e invadiu. Outros acreditam, porque nesse período aqui, irmãos, nós temos falado em outros capítulos já, a Assíria estava devastando todas as nações. Então, há duas visões diferentes que acreditam que não foi a Pérsia, mas sim a Síria, que entra, ali Deus usando da sua soberania. Por quê? Porque ele usa o profeta Isaías diferente, numa particularidade dele, de outros profetas, que os irmãos vão estar vendo com a gente aqui. Alguns livros dos profetas menores, todos eles para a glória de Deus, está gravado aí no canal. Os maiores, ainda a gente começou com Isaías aqui. Os irmãos vão ver que Isaías tinha uma particularidade diferente de outros, dos profetas menores, Deus não só usava ele para trazer uma palavra para o povo dele, o povo de Israel, como também para as nações. E aqui, Babilônia, acredita-se que foi ou a Síria ou os persas que entraram lá e executaram um juízo, que Deus estava fazendo isso, irmãos. Deus estava batendo aquela nação. Deus estava, aleluia, usando, seja a Síria ou seja a Pérsia, para bater Babilônia. Porque, irmãos,
na história, né? É interessante que esse capítulo aqui, 21, como outros no livro de Isaías, irmãos, não só é citado nesse livro, né? Os irmãos vão ver em Daniel, os irmãos vão ver lá em Ezequiel, aleluia, Jeremias também fala, né? Porque é um período aqui bíblico aqui, irmãos, que o povo de Deus, o povo do Senhor, ele foi, vamos dizer assim, sacudido, irmãos, disciplinado, corrigido, castigado por Deus, por causa da sua desobediência. Irmãos, e quantas pessoas viveram nessa época? Se os irmãos vão procurarem no canal aí, lá o capítulo 1, irmãos, os irmãos vão ver que havia outros profetas que foram contemporâneos de Isaías. O que é contemporâneo, irmãos? Que viveram numa mesma época. Talvez não tiveram a mesma idade. Uns eram mais novos, outros de uma idade mais avançada, né, de mais idade. Estavam do lado dele? Não, irmãos. É como nós estamos aqui na cidade do Potim. Um estava lá em São José dos Campos, para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Outros em Taubaté, outros talvez lá em Cachoeira Paulista ou Lorena, mas estavam fazendo a obra de Deus, irmãos. Então, esses outros profetas viram essas coisas acontecer. Por Deus também relataram nos livros aqui, que nós vamos chegar lá ainda, lá é Daniel, Ezequiel, Jeremias e outros profetas menores. Né? Um exemplo disso, Miqueias, né? Que teve uma proximidade muito grande de Isaías. Então, os irmãos vê que é algo tremendo, irmãos. Tremendo porque a gente lê lá em Daniel, quando você lê lá em Jeremias, quando você lê lá em Ezequiel, você vai ver particularidades que cada um teve. E cada um, Deus permitiu relatar, Deus permitiu contar. E a gente acaba, para a glória de Deus, né, irmãos? Aprofundando na história, mergulhando na história e aprendendo, irmãos. Irmãos, é algo maravilhoso quando nós chegamos a Deus com o coração disposto a aprender, um desejo, irmãos, o Senhor tem prazer de ensinar. Aleluia. Aquilo que você ouve agora, que nós lemos agora, que nós examinamos, irmãos, ficamos aqui examinando 2 dias para trazer para os irmãos aqui, aquilo grava no nosso coração, né? E o Espírito do Senhor, no momento que é preciso, ele lembra a gente, irmãos. Que maravilhoso isso, né? Então os irmãos veem aqui, o versículo 5, né? Não, o 4, até onde a gente leu aqui, o 5 fala assim, ó. Põe-se à mesa, então, de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipe se preparar o escudo. Vamos ler até o 10, né, para a gente encerrar o raciocínio aqui e passar para outro assunto. Porque assim me disse o Senhor, vai, põe uma sentinela, que ela diga o que viu. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, que ela observe atentamente com grande cuidado. E clamou um leão, meu senhor, sobre a torre de vigia, estou em pé, continuamente de dia e de guarda, me ponho nas noites inteiras. E eis agora vem um carro com homens e com um par de cavaleiros. Então respondeu e disse, caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura, todos os deuses quebraram-se no chão. Ah, povo meu, e trigo da minha eira, né? Tem algumas traduções que falam assim, minha malhada, se referindo ao povo do Senhor, o povo de Judá, que era o povo de Israel. Aleluia. O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eu vos anunciei. Irmãos, os irmãos vão ver algo que é interessante, né? Citamos alguns livros aqui do Velho Testamento, né? Mas os irmãos veem que até lá numa outra linguagem também figurativa, né, de símbolos ali, para a glória de Deus, lá em Apocalipse, como fala da Babilônia. E outras partes na Bíblia. Irmãos, era um império, os irmãos sabem que Babilônia vem daquela região da Mesopotâmia, né? Vamos falar o Iraque hoje, que teve uma participação na história do povo de Deus, o povo de Israel, grande, irmãos. Irmãos, acredita-se, isso a gente vai falando aqui, irmãos, né? O Espírito de Deus vai fazendo a gente lembrar, porque é uma história muito grande, né, irmãos? E algo assim que se você ler, se você pesquisar, se você, aleluia, ver imagens lá de como era a Babilônia, irmãos, como era ali o local ali, irmãos, você tem filmes, né, de história que contam ali de invasões dentro da Babilônia, algo assim, irmãos, que nos chama a atenção. Então, nós vemos aqui, você vê também, irmãos, que quando houve a Torre de Babel,
Acredita-se, quando o Senhor confundiu a língua dos homens ali começa-se, depois de um tempo, a Babilônia ali, que é aquela parte próxima da Mesopotâmia. Então, é uma história muito grande, irmãos, muito rica, né, de explicações, de coisas, e a gente vê que esse império gigantesco aqui é caído, irmãos. Deus, como falamos aqui no início, que é soberano, que é poderoso, ele estava disciplinando duramente a Babilônia, por muitos males que tinha feito a povos e principalmente ao povo de Deus. Irmão, não nada passa em oculto aos olhos do Senhor, que não seja revelado, que Deus não tenha o controle. Só que Deus, irmãos, ele é diferente do homem e da mulher, que a gente quer às vezes uma resposta, que é uma solução na hora. Deus, ele dá chance, Deus, ele tem amor, Deus, ele tem compaixão. Deus não tem dó de ninguém, mas Deus tem compaixão e misericórdia para que a pessoa chegue ao conhecimento do seu erro, da sua falha, se arrependa e se converta. Um exemplo na Babilônia, que Deus chamou um homem, um rei, de meu servo, foi Nabucodonosor. Deus abate Nabucodonosor. Por tempos, faz ele ficar igual um animal ali. O sentido dele é tirado, crescem pelos no corpo dele. E quando ele volta, irmãos, que ele entende que tudo aquilo que ele viveu de grandeza, de conquista, de guerra, perto de Deus era nada. É como uma formiguinha. Ele louva e adora o Senhor. Deus chama ele de meu servo. Irmãos, Deus é tremendo, irmãos. Ele tem um controle de tudo. Aleluia. De abater e também de exaltar. O versículo 11 e o 12, irmãos, tem uma outra profecia aqui contra Dumã. Dumã era uma parte ali no deserto, né, da Arábia, que, segundo a história, era um oásis, irmãos. Era um lugar repleto de muitas coisas ali. E aqui uma palavra ao profeta Isaías contra essa cidade aqui, Dumã, que no significado do hebraico para nós hoje aqui significa silêncio. 11. Profecia contra Dumã. Certamente descer, guarda que ouve de noite, guarda que ouve de noite. 12. Também o guarda vem e amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntarei, voltai e vinde, né? Deus cobrando, Deus exercendo soberania, irmãos, e também tratando com esse povo aqui, irmãos. Deus é o Senhor, irmãos. Oh, aleluia. Muitas vezes nós esquecemos, irmãos. Nada fica impune, irmão. A Bíblia fala assim que aquele que planta na carne colhe corrupção. Mas quem planta no Espírito, vida eterna. Irmão, essa plantação, essa colheita, irmãos, de Deus não falha. Você, fala aqui de mim, falhamos, erramos demais, irmãos. Só a misericórdia de Deus para nos ajudar. Mas Deus não falha, irmãos. Deus é justo, ele é reto. Deus não tem jeitinho. Deus, ele é justo, ele faz coisas com justiça e retidão. Aleluia. Agora do 13 ao 17, vai estar assim, profecia contra a Arábia, né? Uma parte, aí, a Arábia não é um país pequeno, né? Grande, né, irmãos? Aleluia. Dumã, aqui fazia parte. Agora, em outra região, o povo da Arábia também. Deus traz uma palavra de correção aqui. Versículo 13. Profecia contra a Arábia, nos bosques da Arábia, passareis a noite, viandantes. É isso mesmo, aqui que está aqui. Viandantes de Danim. Sai com água ao encontro dos sedentos moradores da terra de Temã. Temã, irmãos, é uma parte da Arábia aqui, que não era próximo de Dumã, né? Era coisa assim de, não vou dar com precisão aqui, de 200 a 300 quilômetros mais longe, mas que estava ali, na região da Arábia ali. 14. Vamos terminar o 14 para ir para o 15. Sair com pão ao encontro dos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante das espadas desembainhadas, de diante do arco armado e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, com os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar. Quedar, irmãos, é outra parte da Arábia. Os irmãos estão vendo aqui que está sendo citado vários pontos aqui. Quedar, Temã, aleluia. Aqui, fala aqui, a parte da Arábia aqui,
Outra parte da Arábia que nós vamos citar aqui agora, que é no versículo 17, fala assim, ó. E os restantes dos números dos flecheiros e valentes dos filhos de Quedar serão diminuídos, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Então, irmãos, Deus exercendo, né, a sua soberania, disciplinando, corrigindo o povo da Arábia. Usando o que, irmãos? Aqui, segundo a história, que é comprovada, foi o povo assírio. Irmãos, a Síria, nesse período bíblico aqui, irmãos, ela era uma potência militar. Irmãos, não tinha exército nenhum que ia contra eles. E Deus estava usando esse povo assírio, que segundo a história, irmãos, se você vê lá Jonas, Nínive, você vê outras partes da Bíblia, era um povo, irmãos, que mal. E nós falamos isso em alguns capítulos aqui, vamos repetir de novo. Quando eles ganhavam uma guerra, irmãos, além deles abusarem das mulheres e fazer coisas terríveis, irmãos, chega a história a dizer, mulheres grávidas o feto era tirado de dentro da barriga e eles colocavam um gato lá e costuravam, irmãos. Olha que morte agonizante que a mulher tinha, irmãos. Algo terrível. E os homens, irmãos, eles além de matar, eles pegavam a cabeça dos homens e faziam pilhas assim, irmãos, como se fosse um troféu. Irmãos, um povo mau. Mau, irmãos. Povo mau. A história fala isso, não a Bíblia, irmãos. Só que muita coisa que a história fala, irmãos, e é citado na Bíblia se comprova. Quando fala lá de Jonas, que Jonas viu seu pai ser escalpelado, vivo, tirado da sua pele por esse povo, irmãos. E quando Deus manda Jonas ir lá pregar, Deus trata com Jonas, irmãos, para Jonas perdoar aquele povo. E Deus dá muitas comparações aqui. E não estamos fugindo do assunto aqui, irmãos. Era esse povo, os assírios, que estavam sendo a vara de correção de Deus. Irmão, você fala assim, meu Deus, mas que coisa bárbara, mas Deus estava usando, irmãos. Deus, quando Ele quer fazer, irmãos, a Bíblia fala que o coração do homem na mão dele, irmãos, isso trazendo para os dias de hoje, pode ser a autoridade maior dessa terra. Deus inclina o coração para onde Ele quer. É igual o ribeiro das águas, diz lá em Provérbios 21. Irmãos, Faraó é exemplo disso. Deus amolecia e endurecia. Quando Deus tem um propósito, quando Deus quer fazer algo, irmãos, ninguém pode resistir ao trabalhar de Deus, irmãos. Ninguém pode parar o agir de Deus. No livro de Isaías, aqui mesmo, em outros capítulos, fala assim, agindo Deus, quem impedirá? E os irmãos viram aqui, irmãos, 3 povos diferentes aqui, né? Perdão, 2 povos diferentes, né? O povo da Arábia, né? Aqui uma parte lá do Man e outra parte de outras cidades, e Nabucodonosor. Aleluia! Que é o povo hoje do Iraque, né? Deus usando a sua vara corretiva para corrigir. Irmão, fique na paz. Nada passa oculto, irmãos. Tem pessoas ainda que vão responder pelas suas ações, suas atitudes. Deixa Deus, irmãos. Ele vai ser o juiz. Ele vai julgar. Ele vai, na hora certa, cobrar. Irmão, não queira você ou nós aqui querer que Deus faça as coisas na nossa vontade, no tempo que a gente quer. Não. Deixe Deus fazer. Só entrega nas mãos dele, confia, acredita. Mesmo esse povo, irmãos, Deus, você viu nos versículos aí, corrigindo eles, Deus falava, se arrepender, se voltar para mim, eu perdoo e mudo a vida de vocês, e aceito vocês, e restauro a sorte de vocês. Irmãos, Deus, ele corrige sim, mas ele quer que o homem, hoje, volte para ele, se arrependa dos seus pecados e deixe Jesus ser o Senhor da vida deles. Amém, irmãos? Capítulo 21 de Isaías encerrado, para a glória de Deus. Você aí que vai ver, quem é inscrito no canal, ou está vendo pela primeira vez, se inscreva, nos ajude aí a levar essa palavra, irmãos, por mais longe que ela chegar. Pessoas que estão aí desanimadas, abatidas, não achando que não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmãos. Esse Deus soberano, poderoso, pode entrar na sua vida hoje e mudar toda a sua história, pode julgar as suas causas, pode mudar a sua maneira de ser, pode nos mudar como muda todo dia, irmãos. A gente precisa da sua misericórdia, pode entrar na sua vida e mudar a sua também. No lugar da tristeza, no lugar do desânimo, no lugar do desespero, do pânico, o Senhor Jesus vai te dar paz e vai mudar o seu quadro, vai mudar a sua vida.
esse Deus justo, reto, Deus de justiça, mas também Ele é amor, mas Ele é justiça também. Amém? Deus te abençoe. Deixe o joinha no canal para a gente estar sendo bem visto e o nome do Senhor ser glorificado. A paz do Senhor Jesus.